eu tenho que escutar essa palavra como uma criança indefesa. Aproximou-se dele um dos escribas que os tinha ouvido disputar e, sabendo que lhes tinha respondido bem, perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, este é o único Senhor. É o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Alguém consegue acordar e ter as preocupações de nossas vidas? Já vou perguntar, mas sabendo a resposta. Já aconteceu de, durante o dia, alguma preocupação não sair da mente o dia todinho? Já? E quando não foi? Assim, seja lá qual for a preocupação, não sai da mente, não é verdade? E se for conversar com alguém, quantas pessoas já falaram para a gente? Esquece isso, dá um tempo, descansa. Não é assim? Adiantou? Claro que não. Essa palavra maravilhosa é para a gente andar por aí e falando assim 24 horas, sentir isso, que Jesus não sai da nossa mente. Olha como é que muda. Aí quando fala que Jesus não sai da nossa mente, está relacionado o quê? Se ele não sai da minha mente, tudo que é dele está aqui dentro. Amém? Porque se ele tomar conta da minha mente, tudo que é dele é meu. É a única maneira de esquecer aqueles outros problemas. Amém? Então, ninguém pode ficar cheio de escutar Jesus. Ah, só Jesus, só Jesus. O que tu quer? Amém? E essa palavra é dele, graças a Deus. E para onde eu vou, para onde eu lendo a palavra, eu pedindo ajuda ao Espírito, onde eu vou na Bíblia, a Bíblia, eu acho uma pessoa. Quando eu estou lendo sobre Davi, Jesus entra ali no texto, um troço impressionante, amém? Vou ler de Josué, estou lendo Josué, a história, e Jesus se infiltrando e... Opa, eu aqui. Amém? É assim. Tudo que eu leio na Bíblia, Jesus se apresenta, sai do texto e... O Espírito Santo faz isso. Porque a obra é glorificar o Espírito, e a Bíblia toda é inspirada pelo Espírito. É claro que o Espírito, aonde eu for, ele me mostra Cristo, que é a obra dele. Quem está na carne não consegue enxergar Cristo, mas quem está no Espírito enxerga Cristo. Amém? Então o Senhor Jesus nos mostra aqui o primeiro e o segundo mandamento. Então aí nós percebemos o que é aqui, irmão, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. O Senhor fala que tem que amar, não é isso que nós aprendemos aqui? Marcos 12, 30 e o 31. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Amém?
nas colocações do Espírito Santo aqui, tu vê que ele não deixa sobrar nada. Ele pega todos nós e revela todo o nosso ser, a nossa capacidade, força, e fala, tudo isso tem que ser desprendido para ele. Tudo e todo. Amém? Toda força, todo entendimento, toda a tua alma, todo o teu coração, é tudo. Amém? É o primeiro e o semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Isso aqui foi um tiro nos judeus, que para eles amar o próximo era só o povo de Israel, os gentios não. Aí Jesus não só falou que tinha que amar o próximo também, e que é semelhante ao primeiro, ainda falou para orar, bem dizer os inimigos. Isso, os judeus quase morreram escutando isso, eles não aceitavam isso. Eles eram o povo santo, salvo da promessa, os outros imundos, e Jesus vai ensinar isso. Amém? Então é claro que em nome de Jesus, depois, é claro que para acontecer isso aqui, nenhum de nós conseguiríamos. A palavra está sendo revelada para os judeus, não tinha chegado até os gentios. Como os gentios vão amar a Deus desse jeito aqui, sem ter nunca buscado Ele? Nunca, sem temor, pecadores, rebeldes, separados do concerto, das alianças, vivendo sem Deus no mundo, como é que vai viver isso? Colocar Ele em primeiro lugar em tudo. Mas a Bíblia, graças a Deus que a Bíblia diz que falou para os discípulos, prega o evangelho a toda criatura. E chegou até nós. Então agora, os gentios, depois que escutam essa maravilhosa graça, têm condições de viver isso aqui. Amém? Colocar Deus acima de tudo e de todos, em Cristo Jesus. Amém? Mas só que os pecadores, como nós vamos se aproximar e servir a um Deus desse jeito, sendo pecadores? Não tem como. A Bíblia diz que esse mesmo Deus, que eu tenho que colocar Ele sobre todas as coisas, a Bíblia diz em Abacuque 1,13, se eu não me engano, que Ele é tão puro de olhos, que Ele não consegue olhar para o pecado. Não consegue. Amém? Que o pecado, esse Deus santo, 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 não tem como o pecado ficar perto dele. Amém? Não tem como. Ele teve que agir. Aí veio em Cristo Jesus para perdoar o pecado, os pecados de toda a humanidade. E pela fé em Jesus nós sabemos que os meus pecados nossos são perdoados e cancelada a dívida. A dívida cancelada. Tudo que era contrário a nós, que nos separava, é cancelado na cruz. E agora o poder do pecado também não existe mais na vida daquele que está em Cristo Jesus. Porque o Evangelho é o poder de Deus para salvar de uma forma plena. Por isso que a Bíblia não tem problema para dizer para mim e para vocês, para todos aqueles que creem em Cristo, dizer assim, sejam perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Agora, uma coisa linda é quando fala, seja perfeito, como é perfeito o vosso Pai. O Pai é perfeito. Amém? Então dá para os filhos serem perfeitos. Amar esse Pai sobre todas as coisas. A Bíblia diz em Tiago aqui, quando o Espírito Santo usa o Tiago para falar assim, vocês ficam falando aí que vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai alargar a tenda, vai crescer os negócios de vocês, como se fosse mesmo. A Bíblia diz, não faça isso. Antes vocês devem fazer isso assim, falar assim, ó, se Deus permitir que vocês estejam vivos, ou Ele permitir, Ele pode permitir que vocês estejam vivos e não permitir que aconteça isso. Como Ele também pode
permitir hoje, decretar que vocês vão morrer hoje, porque vocês não sabem o dia de amanhã. Não sabem. Como é que fica com essa presunção que vai acontecer isso, vai acontecer aquilo? Aí o texto diz assim: toda presunção como esta é maligna. Amém? Viu onde vai o texto? Toda presunção, orgulho como esse é do diabo. Vocês pensarem que vão fazer alguma coisa sem mim. Amém? Mas o Mestre Jesus disse: sem mim. Amém? Isso é espetacular. Então, para que essa mensagem? Para quê? Não dá para subir para morar com o Senhor sem Jesus. Não dá para ter comunhão com Deus sem Jesus. Não tem como ser um servo genuíno de Cristo se não obedecer a palavra dele. Não tem como ser de Jesus e se entregar pela metade. Não tem como dizer que é dele e não fazer a vontade dele. E dizer que tem ele, essa presunção é maligna. É maligna. Amém? Porque em Cristo Jesus morando dentro de nós, dá para eu colocar Deus sobre todas as coisas. O que ele pede, ele capacita. Dá para eu colocar ele com toda a minha força, todo o meu entendimento, todo o meu coração, toda a minha alma, dá para ser tudo dele. É só reconhecer que, primeiro tem que reconhecer a miséria. Porque antes da coroa de glória, tem a coroa de espinho. Antes de tomar posse dele, tem que se arrepender. Está tudo na Bíblia. Foi o texto que nós lemos aqui, falamos de manhã, da mulher samaritana. Ela se encontrou, só ele conversar com ela já era terrível ali naquele momento. Não podia ele conversar, ainda mais com uma samaritana. Conversar com uma mulher sozinha, seu marido, já era terrível. E uma samaritana, mas ele veio quebrar todos os paradigmas, tudo. Ele veio salvar todo mundo. Não interessa. Aí ela está lá, ainda mais, ele pediu água a ela. Ela ia dar do que ela estava bebendo. Conversar, os judeus já iam falar que ele estava contaminado, impuro, não podia nem participar de nada porque estava impuro, porque falou com ela. Imagine beber água da caneca dela. Mas ele pediu. O puro pediu. Amém? Porque ele é isso e muito mais. Amém? Aí ele fica conversando com ela porque a ferida da culpa tem que ser aberta. Eu aprendi isso com o Senhor. Tem que doer. Tem que doer. Amém? A ferida do pecado tem que ser aberta para enxergar. E aí toda a conversa que nós sabemos, negócio de adorar, vocês dizem que adora aqui, a gente fala que é para adorar lá. Não, a hora vem, e agora é, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura, porque o Pai é espírito, e importa aqueles que o adoram em espírito e em verdade, em todo lugar, em qualquer lugar, com a verdade reinando, e em qualquer lugar, em espírito. Amém? Se tu soubesse o dom de Deus e quem te pede água, tu pediria e ele te daria água viva. Água viva. Ela está entendendo essa mensagem toda que ele está falando. Tudo ela está entendendo. Água viva, não era água parada, água corrente. É aquela água que jorra. Não é parada. Amém? Não é a parada, é a que jorra para a vida eterna. Amém? Porque é a eternidade. E louvado seja Deus que
Ela, quando escuta isso, quer dizer que se eu beber da água que tu der, acabou meu problema, nunca mais vou ter sede. Prestou atenção? Não vai. Você não vai ter sede mais das coisas do mundo. Nunca mais tu vai se sentir seco por dentro, faltando algo. Não vai, ele fala isso. Olha, ele fala e faz. Ele fala e faz. Amém? Nunca mais tu... Aí o que é que ela fala? Quando escuta um negócio desse, me dá dessa água. Amém? Me dá dessa água. E ele está pronto a dar. Mas tu quer dessa água? Vai lá e chama teu marido. Ela podia falar o que? Se é hoje? Ele não está em casa não. Saiu. Não, ela falou a verdade. Ela tinha um homem. Ela era prostituta. Ela tinha um homem. E fala: eu não tenho marido. O que ele fala para ela? É verdade. Ó, eu não tenho. Se ela tentou esconder, se deu mal. Aí não diz o texto. Ela: não tenho marido, disseste bem. Porque tu já teve 5. Quando ele teve com ela, hein? Para falar que teve 5. Nem se dava com ela. Mas ele sabe. Amém? Mas ele sabe. Tu já teve 5, fala os números certinho, né? Teve 5 e o que tu tá não é teu. Não é teu. Ficou maravilhada. Ficou maravilhada. Sendo desmascarada como uma prostituta, amor. A ferida do pecado sendo revelado. Mas amor. Aí sai, tu és o profeta. Saiu espalhando, ó, o Messias chegou. Ele falou tudo da minha vida. Coisa linda. Amém? Que coisa linda. Saiu pregando a palavra porque foi revelada a miséria dela. E ele me deu uma água que eu já bebi, porque assim, só em confessar, já saiu bebendo. Não precisa daquele poço. Já foi cheio da água. Amém? Jesus pode fazer isso na vida de qualquer um. Amém, irmão? E é esse Jesus que tem se manifestado aqui para nós. É Ele que, quando nós falamos de manhã, que entra dentro de nós, para nós andarmos com Ele, como o apóstolo Paulo falou, que falamos de manhã aqui, para uns vai ser cheiro de morte, mas para outros cheiro de vida. Aí era o general, nós falamos aqui, o general passando, com os derrotados lá atrás, o general marchando com os soldados dele, e aquele aroma de perfume impregnando o ar, e eles passando, os cativos atrás, derrotados, mas para os vitoriosos, tudo aquilo era para os vitoriosos, com o general na frente. Sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé em Jesus, com Ele na frente. Aroma, tem que o aroma fluir, tem que fluir. Para um vai ser cheiro, tem os cativos, cheiro de morte, mas para outro cheiro de vida para a vida, para outro cheiro de morte para a morte. Então quem não aceita é morte para a morte, mas quem toma posse é vida para a vida. Inclinação para a carne, morte e destruição. Inclinação para o espírito, vida e paz. Esse mesmo Jesus que dialogou assim com a mulher samaritana, esse mesmo Jesus que foi para a cruz, saiu do túmulo, falou com Pedro, orientou, exortou. Toda a palavra inspirada é proveitosa para corrigir, redarguir, exortar, ensinar. A Bíblia diz, o selo continua. O selo continua. Deus conhece os que são seus, e aquele que profere o nome do Senhor Jesus aparta-se da iniquidade. Amém. Pecado não mais, não pode brincar,
porque o pecado é contra a santidade de Deus, é contrário a toda a pureza dele. Não existe, por isso que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Todo pecado é iniquidade, vai contra a santidade dele. Não há nele trevas nenhuma. Se nós dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e a verdade não está em nós. Esse Jesus, quando entra na alma, o puro toma conta. Lembre-se, aquele que profere o nome de Jesus, aparte-se da iniquidade. E se eu amar a Deus como esse primeiro mandamento, com todo o meu ser, o que vai acontecer? Por isso que a Bíblia não tem problema nenhum em deixar escrito assim: aparte-se da aparência do mal. Sabe por quê? Se eu colocar Deus em primeiro lugar sobre todas as coisas, eu vou me afastar com a maior normalidade de tudo que tenta roubar o trono de Deus daqui dentro. Eu não quero, não vai me dominar. Já tem o dono, como João Batista, quando ele fala que o amigo que serve o noivo, que serviu o noivo, se alegra com a voz do noivo. E essa minha alegria já está concluída. Eu escutei o noivo, eu fiquei servindo a ele até ele chegar. Ele é maior do que eu, importa que ele cresça e eu diminua. Eu sou da terra, ele é do céu, ele fala as coisas do céu. Olha, não sou digno de amarrar a sandália dele. Tu é o Cristo? Claro que não. Eu sou a voz do que clama no deserto. Eu sou da terra, ele é do céu. Ele é maior porque ele é antes de mim. Quanto mais a gente conhecer Jesus, mais a gente ama Jesus. E a Bíblia diz: antes crescei na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Não tem como não pregar e não apresentar Jesus, porque ele é tudo. O Deus eterno, Criador de todas as coisas, disse: este é o meu filho amado em que eu me comprazo, escutai-o. Depois Pedro vai falar disso, nós somos testemunha, quando escutamos uma voz que veio do céu falando isso. Está falando para a igreja, que falou assim, olha para o meu filho. Aí a Bíblia acaba em Apocalipse assim escrito: não acrescente nada e nem tire nada, porque a perfeição está aí. Nada de pecado. O que, na verdade, quem prega isso são homens carnais que querem viverem para si. E nos últimos dias, trabalhosos, amantes de si mesmos, avarentos, caluniadores, amigos mais do deleite do que amigos de Deus, irreconciliáveis. Está tudo aí. Timóteo, pregue a palavra insta tempo e fora de tempo. Por quê? Por quê? Porque os últimos dias sentirão comichão nos ouvidos por escutar a verdade, amontoarão doutores para si, para escutar aquilo que se agrada. Tu está vendo isso por aí? Amém. Mas ser fiel, segue a doutrina, toma posse da vida eterna, cumpre o teu ministério, sofra as aflições de Cristo. É o conselho do Espírito. Já vai acabar. Vai me abandonar também? Jamais. Só o Senhor tem a palavra de vida eterna. Amém, Jesus. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. E quem tem o Filho não peca mais, porque aquele que me segue não anda mais em trevas. Como é que eu posso esquecer de um texto desse? Não anda por quê? Porque eu sou o poder para tu fazer aquilo que eu quero. Eu te capacito. Amém. Agora tem que fazer o quê? Quando é revelado, chama o teu marido. Não se escondeu, não. Não se escondeu, não. Não tenho marido, mas estava deitando com um homem. Não tenho marido. Confessou. Aí ele: é verdade, porque já teve 5. Tu é uma prostituta. A prostituta termina ali. Santa de Jesus agora. Podiam, né? Tomara que
Alguém que vai escutar essa palavra comece a fazer um congresso de mulheres que a base seja a mulher samaritana, a prostituta, que só querem ser Rebeca, Esther. Por que não a mulher cananeia? Por que não a que chorou nos pés e enxugou? Por que não? Por que não essa prostituta que conversou com Jesus? Quer ir para lá? A salvação é aqui, Jesus. Viu como é que a carne tenta fugir de qualquer jeito? Quer se exaltar. E com Jesus nós somos exaltados. Mas primeiro tem que se humilhar. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, e Ele vos exaltará. Como? Me revelarei a Ele. Mais exaltação do que essa eu não consigo enxergar. Amém? Dá. Comece a falar assim: rapaz, está acontecendo um troço incrível, estou preocupadão. Com o quê? Jesus não sai da minha mente. Jesus não sai da minha mente. A palavra dele está me dominando, não sei o que está acontecendo. Amém? Depois me diz se melhorou. Dá para conhecer mais Jesus. Então vamos em busca disso em nome do Senhor. Não, viu como é? Está escutando Jesus? Viu como é que é o diabo querer falar de Calvino e de Armínio? É o diabo. Porque o Espírito Santo fala de Jesus, não fala de Armínio e Calvino. O culto é Jesus, mais ninguém. Amém? Como João Batista, vamos lá. Onde eu estou, a minha vida tem que revelar isso. Importa que o reino dele avance, que ele cresça e que eu suma cada vez mais. Que seja essa a realidade em nossas vidas. Quando sentir que está te tombeando para o lado da carne, eu te repreendo em nome de Jesus. Tem o Senhor agora me dominando. E é muito mais forte do que todos. Amém? Porque Satanás, bem crente, quer ver qual era o nosso inimigo? Satanás. A Bíblia diz que toda essa presunção é maligna, então ele sempre agiu em nossas vidas. E a Bíblia diz isso. Para garantir a vitória total para a gente, Jesus deixou tudo aqui. Para começar, presta atenção nisso, como é que é lindo a Bíblia. Para começar, o grande adversário, o diabo. O diabo. Aí logo ele lá, passeando lá, ele foi levado para o deserto. Quem foi lá tentar pegar ele? Quem foi? O diabo. Tentou ele lá, conversando. Qual foi o resultado? Usou a salvação. A Bíblia diz que o diabo deixou ele. Para a grande vitória nossa, ele já mostra isso. Viu? O inimigo das almas de vocês já foi vencido aqui. Eu mostrei para vocês como se vence ele. Resistir ao diabo. E ele? Está escrito isso? Como Jesus resistiu? Acabou. Me mostra um pecado meu. Abandonaram. Eu não estou só. Porque sempre faço a vontade do meu Pai que está no céu. Ele está dando chance a gente. E sabe para quê? Ainda tem poucos. E são poucos, ainda tem poucos. Que esses poucos vão conseguir trazer alguém. Amém? Seja essa realidade na vida de alguns, não, de todos. Porque isso aqui é para todos. Amém? Ele abriu a ferida da culpa na mulher samaritana. E ela se salvou. Ela se salvou. Jesus está mostrando a necessidade de pedir ajuda ao Espírito Santo, sabedoria, para mostrar à pessoa o que ela é verdadeiramente, para que ela
venha a ser o que ela pode ser com Cristo, mas tem que mostrar a miséria dela, para ela falar assim, é verdade. E depois vai espalhando, falou tudo da minha vida. Sabe o que o Senhor está me ensinando? Que aqui eu, com esse conhecimento, com a presença dele, eu posso fazer qualquer pessoa a reconhecer a miséria dele. E vamos ver para onde vai fugir. Porque a Bíblia diz assim, não se preocupe com os que resistem. Para uns é cheiro de vida e outros cheiro de morte. Mas a Bíblia diz que para uns é cheiro de vida. Não interessa. Amém? Está me ensinando para não se preocupar com isso. Mas tem alguns que tem os cativos e tem os vitoriosos. Aquele aroma suave, maravilhoso, cheiro de vida para os vitoriosos. Para uns, cheiro de morte. Mas vai ter gente que no primeiro momento, está atrás, derrotado. Mas quando sentir a vitória, escutar o general na frente, agora eu quero eles. Essa é a verdade do Evangelho em nome de Jesus. O resto é mentira, é firula. Então, que seja uma realidade em nossas vidas, em nome de Jesus. Não deixa o diabo tirar a semente. Nós não sabemos, essa presunção, pensando que o amanhã é certo, quem pensa isso, a Bíblia me ensina que essa presunção é maligna. Querer excluir Deus. Loucura. Amém? Vamos nos colocar de pé.